Boa noite, São Paulo. Boa noite, Brasil. Estamos começando mais um Hora de Ação aqui na Rede TV e comigo, Jorge Lordello. Muito obrigado pela sua companhia, muito obrigado pela sua audiência. E hoje eu vou fazer o programa auxiliado por dois debatedores, dois especialistas da área de segurança pública, área criminal. E o primeiro deles, que você já conhece, é o especialista em segurança, policial civil, Leandro Masson. Muito obrigado, Leandro, por ter atendido mais uma vez o nosso convite. Doutor Lordello, eu que agradeço. É sempre um prazer participar do Hora de Ação, junto com o doutor Beraldo. E muito obrigado ao diretor Eduardo Oliveira. É verdade. Também está aqui nos nossos estúdios. Já quero adiantar que eles brigaram antes do começo do programa. Eles já se desentenderam porque eles têm opiniões opostas. O Leandro é mais do lado da acusação, o lado da investigação. E o doutor José Beraldo, advogado criminalista com mais de 40 anos no exercício da profissão, é do lado garantista. É a pessoa que defende os direitos humanos, principalmente das pessoas investigadas. Doutor José Beraldo, muito boa noite. Muito obrigado, doutor Jorge Lordello. Quero colocar aqui que é um prazer muito grande estar com esse cientista da polícia, que é um grande conhecedor da segurança pública, e é uma honra muito grande. Muito obrigado, Vasson, obrigado a todos, obrigado, diretor. Olha, para começar o nosso programa, eu quero trazer aqui um tema que eu vou colocar daqui a pouquinho aqui no nosso telão. São as questões de problemas familiares. Eu sempre digo que a situação já não está boa. A gente passou por uma pandemia, a situação econômica muito ruim, as pessoas com dificuldade de emprego. Agora imagina você ter uma família onde as pessoas que moram na mesma casa estão brigando. Mãe, filha, som alto, é gritaria, é falta de educação. E aí as partes entram em vias de fato em agressão e chegam até a arrancar sangue do familiar. Aí é óbvio que alguém pega o telefone, liga para o 90 porque percebe, olha, minha família está se desentendendo, daqui a pouco vai morrer alguém aqui e é isso que você vai acompanhar agora. Estamos a caminho do bairro Vila Sônia em apoio à equipe 104, que está no atendimento de uma desinteligência de casal já ocorrido. A gente vai verificar como está a situação lá. As equipes policiais estão nas ruas apurando as denúncias da população e perturbação do sossego. A polícia chega no endereço informado para dar apoio a outra viatura que já está no local. Ele me agrediu, pisou todo em mim, porque ele queria pegar minha filha de 13 anos. E eu não deixei, ele me agrediu. É um estrupador, ele. Se os irmãos souberem, vai matar ele. Pode pôr aí. A minha filha é grandona, mas ela tem 13 anos. Vê o tamanho dela. Aí eu fui defender ela e ele me bateu. Invadiu minha casa, minha filha é menor. Olha o tamanho dela. Ali, ó. Ela só tem 13 anos, mas ela é grandona. Eu não sabia que ele já tinha violentado a própria filha, a própria sobrinha. Ele era o quê, senhor? Meu ex-marido. A senhora já representou? Não, eu não sabia. Bom, agora eu vou representar. Os moleques tiraram a faca, tentou matar minha mãe, que eu chamei minha mãe. Olha a minha filha, tentou pegar minha filha, um estuprador ele. Mas ele mora aqui perto, não? Mora ali, ó, fugiu. Ela só tem 13 anos, ela é grandona. Ela só é grandona. A filha da denunciante conta a sua versão. Ela falou que o cara tentou te pegar. O que foi? Eu tava aqui de manhã, eu tava aqui de tarde. E estava ali conversando no churrasco. E eu vim pra casa, que ela veio atrás de mim. Quantos anos você tem? 13. 13 anos. Fiz 13 e agora dia 14. Seu nome? O que aconteceu? Vim pra cá tarde, aí o Zé Carlos veio atrás. Só que ele me prendeu dentro de casa. Como te prendeu? É seu Ele pai? fechou a Ele é o quê? porta. Ele é o quê? Seu? Padrasto. Padrasto. Eu não considero. Ele mora contigo? Mora. E com a sua mãe? Sim. Sua mãe é ela? É aquela... Ele mora junto com ela? Sim, e arrumaram mais treta do que essa. Ele trancou você aonde? Dentro de casa. Aí minha mãe chegou, pegou a chave dele, tipo, aí mandou eu pra minha tia, aquela lá, aquela que tá... Mas por que ele trancou você? Não sei. Ele te ameaçou, ele falou Uma que ia vez fazer antes algo de contigo. essa briga aqui, ele tinha me ameaçado Assim. de morte. O que eu por causa quero dela. saber? Quanto a violência sexual, algo desse tipo. Ele falou algo pra você? Não, ele não Referente a isso? Ele tem medo do meu irmão, ele não falou isso pra mim. Ele sabe que eu conto pra ele. Ele já falou alguma coisa pra você? Já falou pra mim, comentou eu não alguma contei coisa? pra ele, pra minha mãe. E a sua mãe fez algum tipo de ocorrência Não, quanto a eu isso? não contei pra ela. Então, Não, eu uma mais treta. seguinte, chega um momento da vida que a gente tem que tomar atitude. Por quê? Para evitar um mal maior. O que é o mal maior? Ele te violentar.
Você tá entendendo? Sim. Você tem que tomar atitude, tem que falar com a sua mãe para ela tomar atitude de separar e o que tem que ser feito aqui? Os dois, o casal, é separação, certo? Agora o lado criminal, se ele cometeu crime, ele tem que ser penalizado. A gente tem que fazer o boletim de ocorrência, ir até a delegacia, passar para o delegado e ser feito tudo que deve ser feito, entendeu? Aonde que ele está agora? Ele tá nos prédios. Ele ia pra casa da minha prima, só que minha prima não quis. Ele deve estar por lá pelo dentro dos prédios. Como que ele está vestido? Roupa que ele está usando? Ele tá com uma blusa verde e amarela. Alguns minutos depois, o homem que está sendo acusado aparece no local. Encosta ali, por favor. Vamos conversar ali. Por favor. Vamos conversar com ela lá. Eu quero conversar com o senhor. A polícia militar quer conversar com o senhor. Tá bom. Levanta a camisa aí. Devagar, a blusa. Levanta a blusa aí, senhor. Não tem nada, mano. Tá bom. O senhor tá com o documento do senhor aí? Não. Não? Tá tudo com ela. Tá com ela? O senhor mora onde? Com ela. Mora com ela? O que aconteceu? Mas, rapaz, você já veio aqui mais 100 vezes já. Eu tô perguntando pro senhor o que aconteceu hoje, senhor. Hoje? É. Hoje não aconteceu nada. Não sei. O senhor tá com marca de sangue no rosto? O que é isso aí? É, foi eu que furei minha cara. Ah, é? Furei minha cara pra tirar sangue. Vamos ali perto da viatura ali, que a gente vai fazer o boletim de ocorrência, tá? Por favor. Com educação, eu tô falando com o senhor, com educação. Eu também. Até da viatura. Tudo bem, vamos ali. Por favor. Eu tô errado. Por favor, eu não tô achando nada. A gente tá aqui no atendimento de ocorrência. Aqui, senhor. Senhor. Ali. Ali, senhor. O homem descontrolado chora na frente da polícia. Eu tô errado. Tá bom. A pessoa errada tá lá dentro da casa. Tá lá dentro. A pessoa errada tá dentro de casa. Fica calmo, senhor. Fica calmo, fica calmo. Fica calmo. A gente tá aqui pra resolver isso aí. Aguarda ali. Quem tá errado tá sempre fora. Quem tá certo, tá tudo lá dentro lá, né? Tá bom, tá bom. Foi ela que rasgou a roupa do senhor aí? É, E o rosto aqui de sangue? também. Foi ela também. E ela pegou 300. Ó, eu só tenho 100 reais aqui, ó. Quer ver? Ela pegou 300 conto meu ainda. Ela falou que o senhor fica mexendo com a filha lá, com a filha dela? É, chama a filha dela. Olha, só tenho 100 reais aqui, ó. Eu tinha 500 conto. Eu gastei ontem. E depois ela pegou tudinho do meu bolso, tudinho. E agora tá me provocando. Então ela quer me ferrar, ela quer me ferrar. Por quê? Eu não sei por quê. A sogra do acusado fala que não aguenta mais a situação. Eu queria que ele sumisse, deixasse ela em paz. Esse inferno não vai dar em morte. Se fosse comigo, já tá. Ou eu ou ele estava debaixo da terra. Depois de muita conversa, o homem foi colocado na viatura e terá que se explicar para o delegado de plantão. Estamos voltando com Hora de Ação. E daqui a pouco eu quero trazer uma matéria que vai deixar você um tanto indignado. Imagina, menores de idade à noite reunindo numa casa, não se sabe onde estava pai e mãe, e lá, rolando uma festa que além do som alto, nós tínhamos o quê? Bebida alcoólica, que todo mundo sabe é proibido para menor de idade. E também drogas, maconha, jovens usando maconha, com menos de 18 anos, mais de 18 anos. Aqui eu faço um alerta para você que me assiste, que é muito comum a gente ver em festa de adulto menores bebendo. Gente, isso é proibido por lei. A lei proíbe que o menor de 18 anos use bebida alcoólica. Maconha, então, nem se fala, que ainda no Brasil é uma droga proibida. E esse é um assunto polêmico. Existem pais que permitem que o filho de 15, 16, 17 anos tome um pouquinho de cerveja, tome um pouquinho de vinho, mas isso, volta a repetir, isso é proibido por lei. Eu queria saber e levantar esse debate aqui no Hora de Ação. Leandro Basson, você, policial civil, entende muito
sobre essas questões de drogas em geral. Eu queria levantar 2 debates. Primeiro, você acha que já está na hora de diminuir a idade do consumo de bebida alcoólica, reduzir para 16? E em relação à maconha, a maconha deve ser descriminalizada ou não? Primeira questão, consumo de bebida alcoólica. Eu sou contra. Eu acho que 18 anos ou aumentar para 21 anos e fazer a fiscalização dos lugares em que ela é fornecida. Então, as adegas, enfim, na balada. Então, sou a favor de até aumentar para 21 anos. E quanto ao consumo da maconha, a maconha é a porta de entrada para outras drogas. Eu vou explicar por quê. A cada 10 pessoas que consomem maconha, 8 delas migram para a cocaína. Isso é um estudo, 80%. E a cada 10 pessoas que usam cocaína, 90% migram para o crack. E do crack, só se salvam 1,5%. É isso mesmo, 1,5% se recuperam. A gente já está com os problemas da Cracolândia, que é no centro de São Paulo e no interior paulista. Então é o seguinte, começa na maconha, acaba no crack. O sistema de saúde não aguenta tantos viciados. Não dá para descriminalizar o consumo de entorpecentes. Aí você fala, mas de que forma? Você é contra o uso medicinal? Não, é uma coisa prescrita por um médico. Agora, Leandro, só um alguém detalhe. Que realmente Leandro, precise. Só um detalhe. Hoje a gente sabe, você vai numa festa de adulto hoje, os jovens, os adolescentes estão bebendo junto com os pais. Você anda na rua, as pessoas estão usando maconha, você sente o cheiro. Então nós temos uma proibição, a lei realmente proíbe. Eu particularmente sou a favor da proibição, porque o Brasil é um celeiro de usuário de drogas lícitas e ilícitas. Nós temos acidentes de trânsito provocados por maior e menor de idade por causa de bebida alcoólica. Mas a gente não consegue fiscalizar, Leandro. A gente não consegue. Volto a repetir, a dona de casa que está me assistindo agora, a senhora vai até a padaria, de 10 vezes que for, 3, 4 vezes, você sente cheiro de maconha. E outra coisa, a gente vê nas ruas de São Paulo que eu passeio com o meu carro à noite. Os jovens sentados nas ruas com 1 litro de pinga, gin, vodka, bebendo. E não há fiscalização. E aí eu pergunto pro doutor Beraldo, advogado criminalista, faz muito tribunal do júri. Doutor Beraldo, o senhor acha que precisa diminuir a idade do consumo de álcool, passar para 16? Em relação à maconha, o senhor acha que tem que continuar crime ou devemos descriminalizar, como muita gente no Brasil quer? Olha, a questão aí é muito delicada. Eu defendo a responsabilidade penal, ou seja, aquele que cometeu um crime, eu defendo a responsabilidade a partir dos 12 anos, é isso mesmo, porque de 0 a 12 anos é criança pelo Estatuto da Criança e do Adolescente. De 12 a 18 anos passa a ser adolescente. Então, esse adolescente, não importa se ele tem 12, 16 ou 17,5, se ele comete um crime, ele teria que passar por uma avaliação psicológica nomeado pelo juiz por 2 peritos. Ele sabia o que estava fazendo? Se ele sabia o que estava fazendo, tinha noção do que era crime aquele Deve ato, responder pelo crime. Ele deve responder pelo crime. Não é a idade em si que vai dizer se ele sabia ou não. Não é verdade? Agora, essa questão da droga é muito delicada. O Basson falou com muita sabedoria aqui, muita experiência, né? As pessoas, elas começam com aquele pequeno potencial ofensivo, mas a maconha, meu senhor, minha senhora, eu costumo falar, ela tem o THC, que é o tetrahidrocannabinol. Isso aí causa uma dependência muito grande e até foi comprovado que causa o mal de Parkinson em poucos anos. Em alguns usuários desperta um gatilho muito grande para sérios problemas psiquiátricos. Mas eu defendo um debate amplo, não para liberação. Você veja bem, nós temos a cannabis para fim terapêutico, para fim de tratamento, que está sendo liberado pela Anvisa, são casos. Mas a juventude, infelizmente, nós verificamos muita promiscuidade, sabe, muita balada. Eu até costumo falar, Lordela, você pai, você mãe, quantas vezes eu já vi, vai lá, pega uma cerveja pro papai, pega um cigarro, meu filho, para mim. Quer dizer, você já está educando mal o seu filho. Agora, aqueles que vivem nas comunidades, as pessoas mais fragilizadas, menos esclarecidas, se nós liberarmos neste ato
o entorpecente e a maconha em si, é um perigo muito grande. A sociedade não está preparada Só um detalhe, para essa liberação. Beraldo, eu concordo com a sua opinião, que é a mesma do Basson, mas eu quero fazer um debate com você aí de casa. A gente sabe que é proibido o menor beber, mas o menor do Brasil bebe. Bebe na cara dura, bebe na casa com os pais, bebe na festa, bebe na formatura. É proibido usar maconha. É proibido. Você sai na rua, tá todo mundo fumando maconha. Você vai ao redor dos bares, os jovens estão sentados na madrugada com 1 litro de bebida alcoólica destilada pesada. É vinho de 5ª categoria, o cara tá virando litrão. É verdade, então, Nordelo. mas a pergunta é que país é esse onde se proíbe um monte de coisa, tá? E a gente fica defendendo isso, mas em paralelo, a gente verifica que não há uma rigorosidade de você fazer com que essas pessoas cumpram a lei. Isso é uma inversão de valores. A gente vive uma inversão de valores. Porque vai acabar... A polícia não é a vidraça de tudo, não, gente. Tá? Falta fiscalização, porque existem medidas que estão sendo tomadas para enfraquecer as forças policiais. Hoje em dia... você leva uma pessoa consumindo maconha, crack, ou até mesmo bebendo menor para a delegacia, ele sai antes que o policial. Eu tive numa cidade do interior, então, Basson... É a inversão de valores que a gente vive hoje. Eu tive numa cidade do interior, desculpa, Basson, interrompê-lo, eu tive numa cidade do interior, pequena, eu não vou dizer o nome aqui, mas numa rua tinha 7 adegas. O que é adega? Não é adega coisa nenhuma, é um boteco fechado com uma grade ali, onde se vende de tudo, onde se vai a juventude, onde vai... Não exige absolutamente nada. Mas pera um pouquinho agora, então eu só quero colocar uma pimenta nesse debate, já que nós temos um problema e não tem fiscalização, e eu vou perguntar para o Beraldo e para o Basson, e as chamadas leis dos bares? E as cidades que tiveram coragem de limitar o uso de bebida alcoólica até as 11 horas, onde os bares têm que ser fechados às 11, para que, principalmente o jovem, menor de idade, não faça uso de bebida alcoólica? Você, Basson, que mora no interior de São Paulo, eu te pergunto, você é a favor do fechamento do bar às 11 horas? Eu sou a favor, sim. Se ele não cumprir as determinações de não vender, do som alto, de não vender bebida alcoólica, no caso, para menores de idade, que hoje é 18 anos, eu sou a favor de fechar. Eu dou exemplo de Várzea Paulista, que é no interior de São Paulo, tá? O prefeito, ele preza por segurança e lá o comércio, a fiscalização junto com a polícia, eles... O Basson quer fechar tudo, o Basson quer prender todo mundo, quer fechar todo mundo. O comércio é livre. E o direito de ir, vir, ficar, permanecer... É livre pra vender, é livre pra tudo. Você ir num jantar ou um jovem numa lanchonete, tem que ter uma fiscalização, o jovem tem que estudar, tem não que ter, é medida truculência que vai resolver a situação. O jovem tem que ter educação, não é verdade? Tem que ter saúde, tem que ter direito a... Tem que ter, mas tem que ter o direito ao lazer também. O lazer o quê? O lazer é beber? Lazer é praticar esporte. Não tenha dúvida. Lazer é ter cultura. Lazer é poder andar mas na não rua com a fechar namorada e não ser estabelecimento assaltado. comercial, aquele que paga seu tributo, aquele que está ali trabalhando. Não dá o direito. Não dá o direito. Ele está ali, está vendendo. O que pode ter é uma fiscalização maior. E não é fiscalização policial, não. Eu sou contra essa policiamento. Já viu jogo de futebol sem policiais você ali contra a polícia. Fazendo o quê? Você é contra a polícia. Não é possível. Eu vou dizer uma coisa a você, Basson. Eu fui homenageado pela polícia militar 2 vezes com salva de tiros. Eu não sou contra a polícia. Tiro da polícia? Eu sou... Não. Com salva de tiro, porque prestei relevante serviço e defendo a honradez da farda da polícia, mas também defendo a dignidade da pessoa humana. Não se combate nenhum tipo de violência com truculência. Mas quem falou que é truculência? Final. Acabou. Onde existe a truculência? Fiscalizar é truculência? Fazer cumprir as normas é truculência? Impedir que ele vicie, que venda bebida alcoólica para menores de idade é truculência? Gente, é uma inversão de valores. Você sabe por que não tem fiscalização, doutor Lordelo? Sabe por que não tem? Porque são medidas que travam a mão da polícia. A gente não consegue trabalhar. Cada dia uma medida nova. Cada dia uma situação nova. O policial tá na rua, tá com medo de trabalhar. Bom, Basson, então você falou agora das dificuldades da polícia. Eu vou mostrar aqui no telão. Diretor, põe algumas imagens. A polícia foi acionada para um determinado bairro residencial onde tem uma festa, mas a festa tem mais menor de idade do que maior de idade. E a denúncia é
Olha, polícia, lá só tem bebida alcoólica e maconha. A polícia foi acionada, cumprindo o seu dever, chegou e vocês vão verificar o que tinha dentro dessa casa. A equipe de G-Top 30 Alfa está solicitando um apoio ao abordarem lá uma festa, diversos elementos aí. A equipe de 30 Bravo está deslocando lá em apoio. São diversos elementos aí suspeito de arma de fogo, certo? Abre aqui! Abre aqui, bora! Abre aqui! Estão usando droga, bora! Bora, abre! Bora, abre! Vamos. Abre aqui! Vocês estão usando droga! Abre, caralho! Bora! A polícia invade a casa e acaba com a festa. Todos passam pela revista. Na varredura na casa, a denúncia vai se confirmando. Tem entorpecente para todo lado. Dentro da casa da senhora, com criança, cheio de droga. A senhora é dona da casa? A senhora é dona da casa? Lança perfume, diversas drogas aí apreendidas aí dentro da residência. Festa regrada aí a droga, crianças aí. Aqui não falta droga? Sim, aqui não falta droga aí dentro. Vira aqui. Tá menor? Tem quantos anos? Tá menor? Tem quantos anos? A data de nascimento? 19 de 3. Você, moça? 19 de 3 de 2002? Quero xereca. Sim, quantidade grande aí de menores. A gente vai providenciar aí os meios aí para levar esses menores aí, apresentá-los à autoridade policial para ver qual procedimento é esse adotado. Para fazer a corrida até a delegacia, foi acionado um ônibus da polícia. Pode seguir. Pode entrar no ônibus aí. Os menores vão ser conduzidos aí para que os pais tomem ciência de onde eles estavam, que estavam numa festa regradas aí por drogas e serão apresentados à autoridade policial. A proprietária do imóvel também vai ter que se explicar para o delegado. A senhora tinha consciência da quantidade de menores aí na festa? Não sei. Não sabia que tinha menores? Não sei. E a sua filha? Essa é minha filha. Ela tava aí dentro? Sim, mas eu moro aí. Aí minha filha ia botar ela pra fora de casa. Mas uma festa. Nunca imaginou. Um monte de gente. Olha, vai parar de me filmar. Na delegacia, um pai se diz surpreso com o comportamento da filha. Falou que era pra ver o primo dela na casa do amigo dela, lá perto, lá próximo de casa, lá na quadra nova. E quando você veio, tava na festinha? A gente recebeu a ligação agora, né? Vocês dão conselho pra ela? Rapaz, a gente trabalha todo dia, conversa, não falta diálogo com ela lá, não. Não falta de jeito nenhum, todo dia a gente conversa. Põe no colégio, põe no curso, põe numa coisa, arruma um serviço pro povo pra fazer mais arrumo. Mas não quer não. Você tenta controlar as amizades dela? Totalmente. Chega lá em casa, a gente já não aceita. A internet é vigiado, o Facebook é vigiado. Tudo que é meio de comunicação lá é vigiado. Tudo tem senha, tem tudo.
Sempre dando conselho? Sempre conselho, sempre, toda a vida. E a gente trabalha, acordar, mão, tudo sujo. Trabalhando até uma hora 10 de domingo pra ver se tem uma coisa melhor dentro de casa e fica mentindo pros outros. Por determinação do CIAD, fomos em apoio ao G-Top 30 Alpha, que foram abordar aí uns elementos no interior de uma festa regrada aí a drogas, ao consumo de drogas e suspeitas de arma de fogo. No momento da abordagem eram diversos elementos e partiram para cima da equipe lá do 30 Alpha e o 30 Bravo foi em apoio. E lá no local foram feita a abordagem nos elementos, onde foi constatado e apreendido aí algumas substâncias tóxicas e diversos menores, onde os menores foram apresentados à Delegacia da Criança e do Adolescente 2 e a maior dona da residência foi apresentado aqui a 24ª DP para as providências cabíveis. Vamos mostrar agora um caso no Distrito Federal. Imagina a seguinte situação: numa determinada localidade lá de Brasília, os ônibus estavam sendo assaltados. Ou seja, o trabalhador, o estudante, usa o transporte coletivo porque não tem carro, não tem moto, não tem metrô. E ali você é assaltado, perde seu celular, perde cartão de crédito, perde cartão de banco, perde todos os seus documentos. Se tiver com laptop, então nem fala, leva. Bom, vamos lá. Diretor, põe algumas imagens. A polícia, verificando uma série de boletins de ocorrência de assalto dentro do ônibus, resolveu fazer uma operação surpresa e você vai acompanhar agora o que foi localizado e até arma na mão de criminosos. É hora de ação. Aqui nós estamos fazendo uma barreira no intuito de justamente prender esses carros roubados, esses elementos que se aproveitam do transporte coletivo para praticarem assaltos. A onda de assalto a ônibus em Brasília tem deixado as autoridades e usuários do sistema em pânico, Lordelo. Em menos de um mês, 11 coletivos foram assaltados no Distrito Federal. Uma média de quase 3 por dia. O objetivo aqui agora é fazer revista dentro dos ônibus. As pessoas, os meliantes, estão assaltando muito os pais de família e os cidadãos que estão chegando no trabalho agora. Boa noite, senhores e senhoras. Quero, por favor, que os senhores desembarquem aí do ônibus aí por alguns momentos. Vamos proceder numa revista pessoal aí nos senhores. Coisa rápida para a segurança dos senhores mesmo. Se possível, desçam com seus pertences aí, bolsa, sacola. Foi. Olha aí, ó. Queria ver se é de verdade. Simulacro. Escondido dentro de um ônibus aqui, ó. Tá? Provavelmente o meliante viu a barreira aí, ou desceu antes. Achou onde? É comum isso acontecer, sargento? É comum, muito comum. Principalmente quando vê a presença da polícia. Então, quer dizer, camarada que usa de algum artifício aí pra tentar assaltar os ônibus aí, ó. Né? Uma pistola, aparentemente, uma 24/7, praticamente idêntica à usada pela polícia. Isso é um simulacro, né? Esse é um simulacro. O cidadão que, na hora da abordagem, que o indivíduo vai assaltar, vê esse simulacro aí e não vai saber que é um simulacro, né? Não. Essa arma aqui é de verdade ou de brinquedo, senhor? Verdade, Hã? Verdade. Você acha que essa arma aqui é de verdade? Ah, não é. É uma arma de brinquedo. Parece, é verdade. Exato. Então, quer dizer, se alguém chegar para abordar o senhor com uma arma dessa aqui, o senhor vai entregar seus pertences para ele? É fazer o quê? Tem que entregar, né? Pro senhor isso aqui é real. É. Aí como é que é? A gente corre o risco, né? O senhor aprova esse tipo de operação da polícia aqui? Aprova. Isso aqui tava dentro do seu ônibus aí, ó. Eu vi, né? Nem nada, né? Você não viu? Não, não. Provavelmente ele seria uma vítima. Provavelmente o senhor seria uma vítima hoje da ação de alguém aí, sabe? E pro senhor essa arma aqui é de brinquedo ou é de verdade? É de verdade, né? Você acha que é de verdade isso aqui? Quer dizer que se o camarada chegar pro senhor com uma arma dessa aqui, o senhor vai se render a... Pois é, mas para informar pro senhor, isso aqui é uma arma de brinquedo, viu? Né? Então, quer dizer, praticamente idêntica aí que o policial usa aí.
Aí não tem diferença, né? Entre as vítimas preferidas dos bandidos, as mulheres lideram o ranking. De cada 11 assaltos praticados dentro dos coletivos ou nos pontos de ônibus em Brasília, 7 são contra as mulheres. Se alguém chegar com uma arma dessa pra vocês... Lógico que eu vou morrer. Meu filho, leva tudo, pelo amor de Deus, leva tudo. Não espera, nem espera pedir. Não espera nem pedir. A senhora, então, isso aqui é de verdade. Na hora, ué. O mais difícil nesse tipo de ação é que esse tipo de objeto aqui só pode ser dado como crime se for realmente usado para a prática de crime. No caso aí, é simplesmente um brinquedo que estava dentro do ônibus aí. A gente sabe que o meliante usa esse tipo de coisa aqui para praticar assalto, mas ele só pode realmente ser autuado se estiver cometendo um crime com isso aqui. Até o momento, simplesmente é só um brinquedo que a gente achou dentro do ônibus, mas que com certeza ia ser usado aí para a prática de algum crime aí. Até para quem conhece realmente a arma, no escuro fica até difícil de saber se é de verdade ou não, né? Pelo peso, pelo formato anatômico, quer dizer, praticamente uma arma de verdade. Agora, com o Festival de Prêmios, você pode escolher o seu prêmio. É isso aí que eu disse. Olha que novidade sensacional. Ganhe um vale-compras no valor de R$ 750 e troque pelos produtos que você quiser. O diretor pode colocar o QR Code na tela e você aí de casa capture agora para você concorrer. Leve o Festival de Prêmios para sua casa. Um Pix de apenas R$ 5 e infinitas possibilidades de você ganhar agora mesmo R$ 750 de crédito na Polishop. Uma baita oportunidade para o seu lar ficar mais completo. Leve esse e muitos outros prêmios para casa diariamente. É um festival que não acaba mais e olha, eu quero ver você sendo o próximo premiado. Então entre já no site e concorra. Diretor, pode tirar o QR Code, porque nós já temos agora o ganhador desse Super Vale Compras. Então participe você também. Festival de Prêmios é prêmio para você e para toda a família. Nossas equipes estão espalhadas por todo o Brasil e agora nós fomos para a linda cidade de Niterói, onde tem uma comunidade chamada de Comunidade da Cocada. Muito tráfico de droga, facção criminosa, gente armada com fuzil. Daqui a pouco você vai verificar até troca de tiro. Bom, nessa comunidade, a polícia tomou aquela comunidade e encontrou numa determinada casa muita droga, muito material de venda de droga, arma. Você vai ver daqui a pouquinho. Mas a discussão que eu queria levantar com o Leandro Basson, com o doutor Berardo, é o seguinte. Eu tenho acompanhado Brasília, os últimos julgados, no último ano praticamente, e muita ação da polícia que encontra quilos e quilos de drogas em comunidade carente tem sido anulada, os criminosos soltos, porque a justiça alega que a polícia não cumpriu direitinho os requisitos para invadir uma casa. Beraldo, a gente já verificou em algumas ocorrências de 20, 30, 40 quilos, 100 quilos de drogas, aonde o juiz de primeira instância ele entende que aquilo foi legal, mas quando vai para Brasília, acaba desconstituindo todo o trabalho da polícia e esses criminosos não respondem mais o processo. Você que trabalha na rua e está acostumado a fazer esse tipo de ação, qual que é a sua conclusão sobre essas decisões que tem tornado, assim, o policial muito preocupado hoje em fazer uma apreensão grande de droga e depois de um ano, tudo isso ser jogado na lata do lixo? Bom, eu quero deixar bem claro o seguinte, eu sempre respeitei a polícia militar, a polícia civil, e colocar uma coisa que é muito importante todos saberem, principalmente os policiais. Eu lecionei, já dei aula na academia de polícia, eu costumo dizer, um erro não justifica outro erro, não é verdade? A polícia, antes de entrar num lar, numa residência, ele tem que ter o quê? As precauções que determina a própria Constituição Federal. A casa é um asilo inviolável, lá pode ter um traficante, mas tem a mãe do traficante, tem uma pessoa de bem. Então não se pode invadir de uma forma aleatória. E o Superior Tribunal de Justiça, que depois é o Supremo Tribunal Federal, que vem abonando as decisões, tem decidido efetivamente que muitas apreensões de drogas
drogas que não são precedidas de mandado de busca para invadir uma residência são anuladas. Por quê? Porque quebra o preceito constitucional. Houve uma invasão de domicílio. Ontem mesmo teve um julgamento do Superior Tribunal de Justiça, onde o acusado foi absolvido de um crime porque o policial falou, olha, ele me confessou de uma forma informal, mas ele usou o direito do silêncio. E lá na justiça ele não quis falar nada. O juiz condenou dizendo que o policial tinha fé pública. O policial não tem fé pública. Não é isso. Não é essa a questão. Há que respeitar o policial, a fala de um policial, mas há que se respeitar também o princípio da dúvida. Então, o Superior Tribunal de Justiça soltou este acusado porque não existia prova suficiente. Doutor Beraldo, eu queria fazer só uma parte para passar para o Leandro Basson. O doutor Beraldo está dizendo o seguinte, você não pode entrar na casa de alguém sem o mandado de busca se não tiver flagrante delito. Mas, nos últimos 25 anos, eu posso dizer que trabalhei como delegado, o policial percebeu que tinha droga, ou ele tinha investigação que tinha droga, entrou na casa e encontrou a droga. Ou seja, se a droga está lá, é porque efetivou naquele momento, esse era o entendimento até agora de pouco, efetivou até aquele momento a prisão em flagrante e a legalidade da invasão da casa. Agora, Leandro Basson, esse entendimento hoje, pelo que eu percebi, como disse muito bem o doutor Beraldo, o Superior Tribunal de Justiça está mudando esse entendimento. E hoje, casos de flagrante perfeito numa casa estão sendo desconstituídos e a polícia se sente com as mãos amarradas. Infelizmente, a polícia tem passado por isso. Que não é fácil você pegar o grande traficante, o narcotraficante, com mais de 1 tonelada de drogas, como a gente tem alguns exemplos, 700 quilos de cocaína num galpão. É um trabalho árduo da polícia para chegar. Isso desmotiva, isso acaba. São medidas do judiciário. Eu estou aqui, eu respeito, lógico, o judiciário pelas medidas tomadas, mas não concordo. Não concordo. Porque se está em flagrante, não existe a necessidade do mandado de busca. Não existe essa necessidade. A gente está enfraquecendo as forças de segurança com essas medidas que são tomadas. Cada dia surge uma medida nova. É lógico que eu não vou concordar. A gente precisa fazer uma reforma urgente na legislação penal, no Código de Processo Penal. Não vou discutir isso. Eu tenho um caso básico. Eu tenho amigos que fizeram uma apreensão de 700 quilos de cocaína. E 3 empresários e o pessoal que estava sentado na cocaína, no galpão da cocaína. Eles foram arquivados, foram inocentados. E tinha uma investigação toda em cima disso. Por causa que não foi pedido mandado de busca. Será que isso também não beira um pouco a vaidade? Doutor Beraldo, o senhor que advoga aí há mais de 40 anos, o senhor entende, como disse agora o Leandro Basson, a polícia investigou, a polícia sabe que tem a droga lá. E se for pedir o mandado de busca, doutor Beraldo, vai demorar horas ou dias e as pessoas vão fugir. Qual que é sua posição? Eu concordo em parte sim com o Basson. E o Basson é um dos bons policiais. Só que eu entendo que às vezes ele é exagerado. Ele às vezes, desculpa, ele exagera um pouquinho só. Mas eu vejo o quê? Se a Constituição Federal diz que ninguém pode invadir um domicílio, e eu não tiro a razão do Basson, porque a Constituição diz também, ninguém pode entrar no seu lar, que é o seu porto seguro. Mas, doutor, o senhor como professor, o senhor está esquecendo o flagrante delito. Mas o Basson tem razão no seguinte sentido. Pode entrar sim, se tiver ocorrendo um crime. Então, como guardar entorpecente ou arma não autorizada por lei, é um crime de efeito permanente, ou seja, ele está se protraindo no tempo. Então, legitima a ação da polícia sim. Agora, o preceito que determina os bons policiais, sabedor que num local está ocorrendo tráfico, numa residência, faz uma campana. Passa um cupom, liga ao delegado, busca o mandado, uma ordem judicial e aí pé na porta. Mas tem que ter cuidado. Recentemente, uma senhora idosa, de 83 anos, invadiram a casa dela, pegaram o neto, um traficante, e ela teve infarto. Mas ele foi preso, o traficante? Ele foi preso
E não pode sequer ir no velório da avó. Mas desculpa, não pode ir no velório da avó. A polícia tem que ter bola de cristal. Não pode. Ela tem que entender que na casa daquele traficante que passou por uma investigação, que foi preso com droga e tinha uma senhora dentro da casa, um terceiro elemento que morreu. Depende. A culpa é da polícia. Não é isso, eu não estou culpando a polícia, não. Você entende? Eu não doutor? estou culpando a polícia, Bassol. Eu digo o seu conhecimento jurídico é fantástico. O senhor sabe disso como professor. Eu não estou culpando a polícia. Mas, no julgamento, por favor, uma senhora foi depor no julgamento e eu perguntei a ela no tribunal do júri. E no tribunal do júri, um filho dela estava morto e o outro estava preso. Eu perguntei para ela, senhora, o que é mais triste para a senhora? Visitar seu filho na cadeia ou ir no túmulo do seu filho? Ela falou assim, visitar o meu filho na cadeia. Eu falei, por quê? Porque o meu filho ali que está morto, ele me agredia, ele era violento, ele cometia tráfico. E esse meu filho que está preso foi me defender. E hoje eu vou lá brigar, porque a cadeia... Mas ele foi preso por quê? A cadeia é o local onde o filho chora e a mãe não vê. Mas por que ele foi preso, doutor? Só me ele corrija. Foi preso porque matou o irmão. Nós mostramos que ele matou o irmão em defesa da própria mãe. Mas isso é no processo. Não pode ocorrer inversão de valores. É isso que eu quero colocar, Doutor Beraldo Bassol, eu quero pegar o gancho desse debate e trazer um pedacinho aqui. Estamos com algumas imagens. Nós entramos na comunidade da Cocada lá em Niterói. Você está verificando? Os policiais fortemente armados, todo mundo com fuzil, todo mundo paramentado com roupa balística, porque é perigoso. Vocês vão verificar, são vielas, são becos, locais onde o criminoso conhece a região, mas o policial mal conhece. O policial, com toda a vontade do mundo, de diminuir o tráfico nessa região, entra com a viatura, podendo levar um tiro a qualquer momento. Ok. E nesse caso, vocês podem verificar que a vantagem maior é do bandido, que pode estar escondido numa casa e apontar no policial contra o policial nesse momento. E aí, nós temos uma tragédia da morte do policial, como muitas já aconteceram no Rio de Janeiro. Leandro Bassol, não é brincadeira essa coisa da bala perdida numa situação como essa, que quando começa o tiroteio, é bala para tudo quanto é lado. A polícia, ela treina para isso, né? A diferença da polícia ir pro criminoso é que a polícia treina para isso. Entram fortemente armados e a troca de tiro vai ocorrer. O policial, ele é treinado para garantir, primeiro, a segurança dos terceiros, a segurança dele e a segurança dos terceiros, das pessoas que estão próximas a ele, para poder realmente conduzir o trabalho policial, fazer aquela operação. Já os criminosos, eles, no caso do Rio de Janeiro ainda, pior ainda, eles armamentos de guerra e eles não estão treinados. No caso de bala perdida, e no Rio tem muito, morre um inocente. De quem que é a culpa? Primeiro que precisa ter uma investigação em cima disso. Eu não posso ser leviano aqui e falar assim, a culpa é só de um, só de outro, não é nada disso que eu estou dizendo. A probabilidade dessa bala perdida ser do marginal é quase 99%. Por quê? Porque a polícia é treinada, como eu disse aqui, para esse tipo de operação. O marginal não. Nós temos vídeos e mais vídeos da polícia entrando, fazendo toda a incursão e eles despejando fuzis em cima da polícia. Aparece uma vítima com bala perdida e a culpa é da polícia? Doutor Beraldo, de quem é a culpa? Bala perdida em comunidade com facção criminosa, a polícia entra, começa o tiroteio. Morre um inocente. Os tribunais têm entendido o seguinte, não importa se a bala... Aliás, se aquele projetil partiu da arma da polícia ou do cidadão, a responsabilidade é objetiva, ou seja, morreu uma pessoa, um jovem, um garoto por bala perdida, o Estado tem o dever de indenizar. Por quê? Em primeiro lugar, a polícia está para dar segurança e proteger a sociedade. Segundo, não se importa, não quer saber, a não ser a título administrativamente, para que não haja punição do bom policial, e esses policiais aqui vai meus aplausos, não é verdade? Por que eu aplaudo? Porque realmente o Bassol tem razão. Eles chegam num ponto para combater o crime e para atuar o traficante. E são recebidos com balas. Só um detalhe, doutor Beraldo. Só quero mostrar aqui. A polícia, doutor Beraldo, ela veio aqui na comunidade porque a população de bem de lá faz denúncia. E quem tem que trazer, eventualmente, a segurança para essa localidade são as forças policiais. Se a força policial, doutor Beraldo, não entrar, como está entrando aqui, lá em Niterói, quem toma conta é o bandido,
que começa a regular e a funcionar como uma prefeitura local do crime. Então a pergunta que eu lhe faço, doutor, quando o senhor alega, não, a polícia pode atirar e aí vai matar alguém, tá melhor não ir. Então como é que resolve? Como é que a gente faz um omelete sem ovo, sem quebrar ovo? É tudo um problema de educação, de infraestrutura, né? A responsabilidade do Estado. Olha o local, não tem qualquer infraestrutura, não tem qualquer motivação. A criança que vive ali, o jovem que vive ali, não é verdade? E o policial também, eu vejo o policial, ele está só de colete, não tem um capacete preparado, né? Como tem o FBI, quando ele tem a Scotland Yard, como tem a CIA, não é verdade? O nosso policial, ele está desprotegido. Infelizmente, eu digo a você, Basson, que o policial nosso, ele é um dos melhores do mundo, né? Ele, na verdade, aí está combatendo o crime. Veja bem, ele chega na comunidade e são jovens. Muitos policiais não estão preparados para esse tipo de operação, viu? Basson, eu tenho visto. Eles são recebidos a balas. Mas não fala de preparo que eu digo é emocional, não, né? mas por quê? Emocional. Eu sinto, veja, não é emocional. Preparo da polícia porque também. não é um despreparo no que diz respeito ao manuseio técnico de uma arma, não é verdade? Mas você vê um policial ser recebido a balas, não é verdade? Agora, eles vão embora. A comunidade é retalhada depois por traficantes. Agora, nós temos que qual é a solução? Qual é a solução? Não fazemos nada? A solução Deixa Deus humanizar crime as toma comunidades. A solução, doutor Beraldo, eu quero falar com o nosso público, a solução está longe. Está longe pelo seguinte: nós estamos vivendo esse problema de facção criminosa, tem 25, 30 anos, eles só crescem. O governo municipal, estadual, federal vem gastando dinheiro, gasta dinheiro, compra mais arma, compra mais carro. Mas, Basson, a gente não vê o poder do tráfico abaixar. Esse é um grande problema. Nós colocamos dinheiro na segurança pública, nos três, municipal, estadual e federal, e a gente não tem visto, Basson, o resultado que a população quer. Porque a população no Rio, que antigamente era só facção, agora tem milícia. Praticamente o Rio de Janeiro inteiro tomado. E nós não verificamos medidas que nós entendemos que deveria ser, primeiro, jurídica, uma passividade do Congresso em não fornecer armas jurídicas para os policiais. Porque hoje o policial, para abordar, ele tem que ser um jurisconsulto. Ele tem que ter um verdadeiro estudo para abordar uma pessoa na rua. Para revistar, então, ele tem que fazer uma série de pensamentos ali para ele não ser processado por abuso de autoridade. Então, essa inversão de valores, tiraram esse poder da polícia jurídico. Em contrapartida, a polícia ganhar armas e carros melhores, que antigamente não tinha, só que essa conta não está fechando, porque o crime só cresce, as facções só aumentam, você de casa não vai acreditar. Não pensa que no Brasil tem 5, 6, 7 facções criminosas. Nós já estamos quase com 90 facções. 90! Daqui a 1 ano e meio do Hora de Ação, você vai falar, já estamos com mais de 100, Lordelo. É por isso... Então, esse bolo, ele não cresce. Ele só cresce pro bandido. Lordelo, eu entendo que governo e Congresso têm uma culpa muito grande nos últimos 30 anos, porque enfraqueceram sim a polícia na parte jurídica. Enquanto o governo gasta dinheiro com arma. Só que nesse combate não tem funcionado. Me perdoe, Lordelo, me perdoe. É que eu digo assim, na década de 80, 90, eu frequentava o Carandiru e cheguei a acompanhar até o próprio Drauzio Varela. As facções iniciaram dentro dos presídios. Sabe por que iniciaram dentro dos presídios? Porque nós temos que humanizar a comunidade e humanizar os presídios também. Porque naquela época, preso, cumpria a pena, acabava 1/3, 1/6 da pena, não era colocado na rua. O que é humanizar o presídio, doutor? Me explica só para entender. Vou chegar lá. Tá. E naquela época, eles não tinham direito a médico, não tinham direito a visita de familiares, não tinham dinheiro, banho de sol. Não estou dizendo que é coitado, celular, mas nós não podemos tratar o preso. Hoje tem direito a celular e internet. Não, nós não podemos tratar o preso, porque 90% dos presos, eles saem de lá, eles saem recuperados, mas saem recuperados de medo da masmorra. Porque, veja bem, e a prisão, não apronta, as não facções começaram dentro dos presídios. Tanto que hoje os presídios... Não apronta, você vai presídio. Eu repito sempre, Lordelo, repito sempre, hoje as prisões têm assim,
Fulano chega na cadeia, ele decide, você vai pro lado dos evangélicos ou vai pro lado do PCC ou do outro comando? Ele escolhe, ele tem aquela opção. Diretor de presídio hoje, em sua maioria, ele não tem o domínio da própria carceragem, não fala da isso. própria população. Não, doutor, o senhor então a cadeia tem que se humanizar, a SAP tem faz que se controle. ressocializar A o SAP indivíduo. faz um controle aqui no estado de São Paulo, um belíssimo trabalho. Sim, Os presídios, eu não tiro, os eles presídios fazem nacionais, o que pode. Eles fazem o que os pode. presídios federais, um belo trabalho. Claro, O que eu queria dizer é o seguinte, a polícia, ela está engessada, como diz o doutor Lordello. São medidas e medidas para enfraquecer a força da polícia. Não acredito. Ó, Ninguém quer enfraquecer a força da polícia. E vamos acordar. Todos nós precisamos de polícia, o judiciário precisa da polícia, nós temos que respeitar o bom policial, nós temos que estar preparado em todo sentido. O que eu quero colocar é essa comunidade. Dá licença um Veja pouquinho, bem. doutor. Ó, nós acabamos de abordar uma ideia aqui que, para estrangular o tráfico de droga, que é o que abastece as grandes facções no Brasil... Que é a mãe dos crimes, o tráfico é a mãe dos crimes. É o que dá dinheiro, gente, é o que abastece, o que financeiramente, é o que financia o crime. Grandes operações são feitas. Aí vem uma ideia de que um galpão com 700 quilos de cocaína, porque não tinha um mandado de busca... Isso é fato isolado, Bassol. Que isolado? Isso é fato isolado. Isso acontece toda hora. Você tem que ser legítimo para falar. O André do Rap saiu da cadeia por quê? Eu tô falando da miséria com que vive essas pessoas. Eu tô falando desses jovens que não podem sonhar com o futuro. Mas isso acaba Eu tô aqui. falando com esses jovens que tem a mãe presa, que tem o pai preso, que não tem dignidade. Isso é consequência. É consequência do quê? Do quê? Da droga que vem do dos Estado. narcotraficantes, O Estado dos tem que pôr essas crianças estudar. Isso aqui é a período ponta. integral. Deixa eu só ensinar. Isso aqui é a ponta. O que você tá vendo é a ponta. É a ponta, é a pontinha. A investigação tem que bater lá em cima, mexer nas grandes empresas, na lavagem de dinheiro. O que financia tudo isso está aqui. Concordo. Tá? Cobra o seu deputado, o seu senador. Concordo. Isso aqui é um absurdo que a gente tá vendo. Policiais têm que se armar até os dentes. Nem em guerra civil. Vai por Oriente Médio, você não vê um negócio desse. Bom, uma coisa é verdade. O que nós vamos mostrar agora é a Polícia Militar de Niterói invadiu a comunidade da Cocada. Vocês vão verificar o perigo que corre um policial militar, um policial civil, quando entra numa comunidade, troca de tiro. É óbvio, Basson disse muito bem, o Beraldo disse muito bem, toda a comunidade corre risco. Mas esse é o quadro da sociedade brasileira que não muda. Nos últimos 30 anos é só para piorar. E você vai ter uma radiografia agora da situação das comunidades no Rio de Janeiro. A gente está aqui em Niterói, né? Comunidade da Cocada, comunidade do município onde o tráfico é atuante. E a guarnição está aqui para reprimir a venda de entorpecente e tentar verificar aí elementos aí, evadidos do sistema aí. Com certeza, o tráfico é atuante em toda a comunidade, a venda de entorpecente acontece em vários locais, mas a Polícia Militar se fazendo presente mais uma vez no terreno. Normalmente tinha feito com um elemento aqui, ó. É isso aí, nessa bromélia pintada aí, ó. Que é área de conflito, então? É, aqui era de conflito. Você pode verificar a presença do tráfico aí devido às pichações. Dá pra... as pichações daqui que os marginais colocam aqui para marcar o terreno. A partir desse ponto, o acesso só é possível a pé. A incursão segue por uma via que dá acesso ao topo do morro. Normalmente aqui só sobe moto. O veículo mais pesado como a viatura não tem a possibilidade de subir devido à subida muito íngreme. Dá pra ver que o comércio aqui tá funcionando bastante, tá vendo? Mesmo a polícia se fazendo presente, aqui
quantidade... É de que tipo de entorpecente? Isso aqui é de cocaína. Cocaína? Isso aí, já tem discriminado o valor, inclusive. R$10. Isso. Alguns jovens são abordados. Levanta, por favor, aí, guerreirão. Abre a bolsinha, por gentileza aí. Vira as costas aí. Já foram abordados, por acaso? Não, encosta aí na parede aí. Todo mundo amante de passarinho? Colheiro? É o quê? Hã? Meu tiozinho, botei ele agora na minha casa. Tizil? Os traficantes utilizam construções abandonadas para esconder os entorpecentes. Os policiais vão averiguar um desses terrenos. Correu! Ribanceira ali, já era. Aí o mato baixo aqui, ó. Igual aqui, mano. Olha o mato baixo, ó. Vou bater o terreno ali. Cuidado aí, pode ter tocado no mato aí. Cuidado aí, mano. Cuidado aí. Só a polícia. Eu fugi. Conseguiu evadir pelo mato. Já é um trajeto, já é um caminho, já que eles já fazem já. Tiver um efetivo grande pra conseguir cercar. Dá pra perceber que fugiu? Cachorrada latindo aí. Cachorro latindo? É. São os elementos aí entrando na casa dos moradores aí. Pra fugir da polícia. Vamos dar uma batida no terreno pra ver se... Certeza que alguma coisa aí. Deixaram alguma coisa aí. Segunda informação que é o local que eles fazem doação. A sandália? Provavelmente é do elemento que você evadiu da guarnição. A correria deixou até o chinelo. Óleo lubrificante? Pra quê? Normalmente é utilizado aí para manutenção do armamento. Sacola plástica usada para armazenar material entorpecente. Eles acabam de vender a carga, amarro, anotações. Olha lá. O policial achou o rádio transmissor. A base que eles usam para comunicação entre eles, para alertar aí a presença policial quando a incursão. Serve para eles se comunicarem? Correto, comunicar em si, para alertar a nossa chegada aí na comunidade. Aqui a indolação. Um rádio aqui. Anotação do tráfego, contabilidade. Anotado, tudo bem. 2 pod 10, 28 de fevereiro. Esse foi o que ele vendeu provavelmente nesse dia? Fortaleceu, gordão, a linguagem do tráfico. 2 pod 10, 28 do 2, 300 julho. Olhou aqui, Zé? Olhou aqui dentro aqui? Não, bati. Vai dar mais uma verificada aqui. Todo o tráfego era monitorado, indolado, provavelmente vendido nesse terreno. Não indola sempre no mesmo local, já com medo, ó. Material entorpecente aqui, ó. Erva seca, condicionado, provavelmente maconha. Bate tudo aí. Tem mais coisa aí. Cocaína. O valor que é vendido. Baixa dengue, até os bandidos estão preocupados. É isso aí. Mais um rádio transmissor. O coder. De couro.
tráfico no Rio de Janeiro raramente usa revólver. O armamento aqui é pistola e fuzil. E às vezes metralhadora. O programa êxito em prender, localizar esse material entorpecente na localidade. O elemento, infelizmente, conseguiu se evadir, mas a polícia militar fazendo atuante aí na área do batalhão. A droga vai ser apresentada na central de flagrante, posterior vai ser levada ao ICCE para exame, para constatar que realmente trata de material entorpecente. Imagina você ter um carro roubado ou furtado. Roubaram o seu carro, não tem seguro, não tem rastreador, você fica apreensivo, né? Aí a polícia patrulhando encontra o carro e quem roubou o seu carro, sabe como é que ele estava? Ele fugiu da saidinha. Não sei se você sabe, no Brasil a legislação permite mais ou menos 7 saidinhas por ano. Cada saidinha, o preso fica de 4 a 5 dias fora, 7 vezes 5, 35 dias. Ou seja, 35 dias ele não cumpre pena. Ele sai para visitar a família quando tem família, ou sai para praticar crimes. Daqui a pouco você vai ver uma matéria onde a polícia faz o retrabalho. Prende o cidadão que saiu da saidinha, mas não retornou ao sistema penitenciário. Leandro Basson, a saidinha ajuda na recuperação, porque, a princípio, o legislador, lá em 1940, quando fez a saidinha, disse o seguinte, olha, a pessoa que tiver regime semiaberto, ele tem que sair de vez em quando, nas datas comemorativas, para visitar a família, para ele começar a se reintegrar à sociedade. Essa foi a explicação lá em 1940. Mas eu pergunto, na prática, funciona? Ela ajuda, a saidinha ajuda a mostrar que o crime compensa. O cara mata o pai, mata a mãe e sai na saidinha do dia dos pais, do dia das mães. O Basson traz até algema no bolso. Não bobeia, Toma cuidado, não bobeia, não. Ele é contra a saidinha. Eu sou contra a saidinha. Qualquer tipo de privilégio. Isso aí são os absurdos que tem no Brasil. Saidinha. Tem que cumprir a pena de cabo a rabo. Audiência de custódia. Auxílio reclusão. É uma verdadeira Disneylândia. É o que mostra, é o que fomenta o crime. Eu sou contra a saidinha, sou totalmente contra. Vê aí, a moça mata o pai e a mãe. A paulada e ela sai no dia dos pais, no dia das mães. E você, doutor Beraldo, a favor ou contra? Eu tenho que fazer uma colocação, não é que tem a saidinha torto direito. A lei não é burra, né? E os tribunais têm decidido, está na lei de execuções penais. A pena não é uma pena castigo, sim ressocializar. Doutor, mas é coerente matar a mãe e sair no dia das mães de saidinha? Você vai curtir quem? O indivíduo, ele sai do presídio, ou ela sai do presídio, para aproximação familiar, né? Não é verdade? Pergunta para a Suzane a aproximação. Veja bem, a aproximação que ela teve. Bem, então eu vou chegar lá. Se você permitir, eu vou chegar lá. Com certeza. Eu vou chegar lá, se você me permitir. Você não é a favor? vem com a algema, mostrando a algema. O senhor é a favor? Porque é assim. Você é a favor da saidinha da Suzane? Sim, eu sou a favor do seguinte. Ela ir no dia dos pais, ela sai de saidinha? A saidinha serve para quê? A pessoa é condenada a 18 anos, ela tem que cumprir no mínimo de 6 a 8 anos no regime fechado, com bom comportamento dentro do presídio e reconhecendo todas aquelas elementares objetivas, facilidades brasileiras, né, da lei. Ele tem aquela saidinha. E de cada 100 que sai, cada 100 presos que tem a saidinha, meia dúzia, 10 não voltam, e a minoria. Ô, doutor, então a pena foi para ressocializar. Quantas é mães, mais de 20% que não volta. Quantas mães, quantos pais não vê seus filhos lá, reeducam, eles voltam. Então a saidinha é necessária. Agora, eu não defendo... É um absurdo, né? Falar que é 6 que não voltam, doutor. Matou pai e mãe, eu não defendo essa saidinha, não. Tem que cumprir a pena de ponta a ponta. Mas a lei não interessa. A lei não faz a discriminação. A lei determina visitar pai e mãe, o crime que foi. Suzane Richthofen matou o pai e a mãe. Todo mundo sabe, foi condenada. Nos anos todos que ela ficou presa, ela saiu na saidinha do pai e da mãe, ela saiu, porque a lei não identifica isso. Sabe por que ela sai? Porque a lei ela é interpretada, eu estudo. A lei, ela não é uma lógica como matemática, o direito. O direito não é... Ele tem o estudo da psicopatologia, a lei é justa? Enfim. Não, ela é pra ser justa, né? Segundo os tribunais, o estudo jurídico, ela não
coloca em risco a sociedade pública. A lei diz assim, a interpretação é assim, aquele fato foi um fato isolado, é abominável, é verdade, matou pai e mãe, eu entendo que deveria ter esse privilégio, latrocínio, aquele que mata e rouba, um chefe de família, tem que ficar, e eu vou mais além, Basson, devia trabalhar, quebrar pedra, lavoura, cumprir a pena de ponta a ponta e indenizar. Aí eu sou sim. favorável, mas esse 80% dos presos são presos pé de chinelo. Falei. São presos que não deviam estar lá dentro. É difícil, não é difícil. Verdade? A lei ele ia ganhar tem que um ser 10. assim. Ele ia ganhar um Entendeu? 10. Ele ia ganhar um 10. Na hora que eu fui dar o 10, ele veio com essa daí. Gente, é lógico que o preso tem que trabalhar para custear a sua estadia na cadeia, para ressarcir a vítima. Não tem que ter saidinha, não tem que ter audiência de custódia. Mas é aquele não tem que preso ter que nada furtou disso. um celular, ele tem que ficar 6 anos preso? É crime. Não há necessidade. Mas não fica 6 anos. É um fato isolado. Não fica, doutor. É um fato isolado, ele tem que ser recuperado. O senhor é um professor de direito penal, dá uma oportunidade. Olha, você cometeu um crime, não cometa mais esse crime. Coitadinho. Não é verdade? Fecha a câmera em mim. Fecha a câmera em mim. Você que é criminoso. Agora é reincidente. Vamos lá não dá oportunidade. No sorte do Dr. Beraldo. Não dá Você oportunidade. É criminoso, nós temos lá, é piscina, massagem, todos têm que ficar na masmorra do Basson. O Basson quer fazer um depósito. Eu vou recuperar você, viu, criminoso? Eu vou recuperar você. Vamos lá no meu sorte. Você quer rasgar o Código estatístico Penal, importante. você quer rasgar a Constituição Dr. Beraldo, Federal. um dado estatístico importante é o seguinte, no Brasil hoje, nós temos mais ou menos 700 mil presos nas cadeias pelo Brasil. A gente sabe que o Brasil tem crime que não acaba mais, né? É crime digital, crime real, é uma coisa de louco. Nos Estados Unidos, e quem já teve a oportunidade de visitar para lá, sabe que lá você não tem medo de ter roubado um celular. Lá não existe essa preocupação de você ser assaltado em qualquer lugar da hora do dia. Lá não tem quadrilha do Pix, ou seja, a violência urbana nos Estados Unidos é bem pequena. Mas pasmem, e eu gosto de comparar números. No Brasil, mais ou menos 700 mil presos. Nos Estados Unidos, 2.300.000 americanos enjaulados. O que o americano faz? E aqui eu vou dar uma aula para o Congresso Nacional. Eu não quero ser político, não quero concorrer a nada, mas estou aqui no meu púlpito para ajudar o povo brasileiro a raciocinar e refletir quais são as medidas que vão mudar o Brasil para a gente ter segurança. Sabe o que o americano faz? O americano prende aquela pessoa que comete um crime leve e um crime mediano. Sabe para quê? Para ele não se empolgar e cometer o crime grave. No Brasil, a coisa inverteu. O crime leve não pune, o crime mediano não pune, o crime grave, mais ou menos, começa a punir o crime gravíssimo. Só que a pessoa já subiu na escala de crime, já se acostumou a ser criminoso. A profissão dele é criminosa. Estados Unidos, não. 2.300.000 americanos presos, cometeram um crime leve, para mostrar para os demais, falar, se aprontar, você vai para a cadeia. Então, ou o Brasil aprende isso, ou nós vamos continuar falando e gastando dinheiro e não tendo resultado. E o que eu vou te mostrar agora, no Hora de Ação, é bem isso. A polícia prendeu uma pessoa e ele estava o quê? De saidinha, voltou para a cadeia. A polícia enxuga o gelo, mas tem que enxugar. Põe na tela, diretor. A gente recebeu uma denúncia aí que tem um indivíduo tá foragido da justiça, né? Consta como procurado, ele tá de saidinha temporária e não retornou, né? Era para ele ter voltado dia 2 de janeiro, não retornou e agora ele está na rua lá, curtindo a sua liberdade aí, né? Os policiais chegam no endereço do alvo da denúncia. Eles se deparam com a mulher, entram na residência e procuram pelo criminoso. De repente, os policiais recebem a informação de que o fugitivo teria sido detido por outra equipe que fazia o cerco no fundo da casa. Pronto, põe a etiquete. Relaxa, Pedro, vai. Relaxa. Vai. Só precisa ser mais esperto, né? Tu já tá morto. Vai, coloca o braço pra trás. Vai, o outro. Vou tirar no quê? Foragido, só assim. Hã? Tô foragido. Do quê? Do quê? Fazia, senhor. Mas qual que é a sua... Assalto. Seu belo? 57 do quê? 57 de carro. É o último, você não voltou? Natal? Isso. Então ele informou aí que tá
a saída temporária, né? Sempre tem uns que gostam de testar o sistema, né? Mas a gente aqui consegue trazê-los de volta aí para onde eles deveriam estar, né? Provavelmente ele tentou se evadir da onde ele estava. Você visualizou a viatura, se evadiu. A gente fez uma busca, uma diligência na residência que ele entrou, né? Ele conseguiu aí pular os muros, os anteparos que tinham no local e a gente conseguiu encontrá-lo aqui na rua de trás. Qual o procedimento agora, tenente? Bom, agora ele já foi preso, né, algemado, vai ser conduzido aí para o distrito policial para atualizar o sistema lá e ele retornar para o estabelecimento prisional dele e continuar cumprindo a sua pena. Olha, a gente lembra que quem tem direito à saída temporária é o preso que cumpre pena em regime semiaberto, que até a data da saída tenha cumprido 1/6 da pena total, se ele for primário, ou 1/4, se ele for reincidente. O programa hoje foi quente, chegou a hora de eu despedir do Leandro Basson. Muito obrigado por ter atendido o nosso pedido hoje, Basson. É sempre um prazer estar aqui na Hora de Ação. Quem quiser fazer contato comigo, minha rede social, Leandro Basson Oficial. Deus abençoe a todos e boa noite. Doutor Beraldo, mais uma vez, obrigado pela sua participação e sempre aqui um debate para a gente poder esclarecer para o público os dois lados da moeda. É uma honra muito grande ser debatedor desse programa, Hora de Ação. Me siga no Instagram, Dr. José Beraldo. Muito obrigado. Fique agora com Rede TV News. Boa noite.